Em 1888, um enigmático serial killer massacrou brutalmente 5 mulheres no empobrecido distrito de Whitechapel, em Londres. Apelidado de Jack o Estripador, o assassino nunca foi identificado, apesar dos muitos suspeitos que foram sugeridos ao longo dos anos. Mesmo agora, mais de um século após a horrível onda de crimes, a mesma pergunta duradoura sobre a identidade do assassino ainda persiste. Quem foi Jack? Embora todos os envolvidos no caso estejam mortos há décadas, historiadores e detetives profissionais e amadores tentaram descobrir a identidade de Jack. Algumas teorias e são apenas especulações bizarras, mas existem alguns suspeitos de Jack, o estripador, que tem casos legítimos contra eles. Muitos desses suspeitos também foram investigados pela polícia, mas no final das contas, nenhum deles foi acusado dos assassinatos das vítimas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Outros evitaram especulações na época, apenas para ter seus nomes inseridos na conversa anos depois. De fato, para vários suspeitos, evidências históricas descobertas nas décadas seguintes aos assassinatos os ligaram aos crimes, embora a maioria dessas evidências infelizmente tenha chegado tarde demais. Com tudo isso dito, hoje no canal continuamos a nossa série de 7 vídeos sobre os 7 suspeitos mais intrigantes de Jack e as histórias misteriosas por trás deles. Então, venha conosco descobrir as histórias e contos por trás desses suspeitos e seja bem-vindo a Fatos e Lendas. Mas antes de continuar, confira sua inscrição no canal. Caso não seja inscrito, o momento é esse. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Histórias que arrepiam, teorias que intrincam, o mistério continua. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. James Maybrick, o comerciante de algodão suspeito de ser Jack, o Estripador. James Maybrick nasceu em 1838 em Liverpool, Inglaterra, e construiu uma carreira de sucesso como comerciante de algodão, viajando com frequência entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Em 1871, ele se estabeleceu na Virgínia, um dos maiores centros de comércio de algodão, onde contraiu malária. O tratamento com remédios que continham arsênico acabou criando um vício, e ele continuou consumindo o químico mesmo após sua recuperação. Esse hábito era conhecido em sua família, e, na época, o uso medicinal de arsênico era comum, especialmente para aliviar dores e melhorar o humor. Em 1880, ele retornou a Liverpool e, durante uma viagem, conheceu Florence Chandler, uma jovem americana de cerca de 18 anos, mais de 20 anos mais nova que ele. Eles se casaram rapidamente, mas a diferença de idade e o estilo de vida levaram a uma relação tumultuada. O casamento rapidamente se deteriorou, com ambos os cônjuges se envolvendo em casos extraconjugais, o que levou a frequentes discussões e tensões no lar dos Maybrick. Em abril de 1889, a saúde de Maybrick começou a declinar subitamente. Ele sofria de sintomas como vômitos, insônia e dores, que se agravaram até sua morte em maio, aos 50 anos. Seus familiares, suspeitando de sua morte repentina, acusaram Florence de envenenamento. Florence foi condenada à prisão perpétua por supostamente assassinar o marido, mas após novas investigações acabou sendo liberada em 1904. No entanto, o interesse em Maybrick não terminou aí. Porque ele é um dos suspeitos de Jack, o Estripador. Mais de um século depois, Maybrick foi envolvido nos mistérios de Jack, o Estripador, famoso por cometer assassinatos brutais em Londres no outono de 1888. Em 1992, o comerciante de sucata Michael Barrett afirmou ter encontrado um diário que pertencia a James Maybrick. No documento, o autor se identifica como responsável pelos assassinatos de Jack, o Estripador, afirmando que as mortes foram cometidas como uma reação à traição de sua esposa, o que o teria levado a uma fúria assassina. O diário contém detalhes específicos sobre os crimes e as vítimas, incluindo informações que, segundo alguns especialistas, somente o verdadeiro assassino saberia. Em 1993, outro elemento veio à tona: um relógio de bolso vitoriano com gravações enigmáticas. O relógio trazia as palavras "Eu sou Jack Maybrick" e as iniciais das 5 vítimas canônicas de Jack, o Estripador. Alguns especialistas, ao examinar o relógio, sugeriram que as gravações pareciam antigas e condizentes com o período de vida de Maybrick. No entanto, não há provas conclusivas de que ele próprio tenha feito as inscrições. O caso contra ele se sustenta, a teoria depende fortemente da autenticidade do diário e do relógio, que são vistos com ceticismo por alguns pesquisadores. A história de como o diário foi encontrado, contada por Michael Barrett, sofreu várias mudanças ao longo do tempo.
Barrett inicialmente afirmou que recebeu o diário de seu amigo Tony Devereux no final de 1991, porém, Devereux faleceu em agosto daquele ano, levantando dúvidas. Posteriormente, Barrett afirmou ter forjado o documento, mas depois se retratou, enquanto sua ex-esposa declarou que o diário estava em sua família desde a Segunda Guerra Mundial. Esse desencontro de versões dificulta a credibilidade do diário como prova. O relógio de bolso, embora tenha sido autenticado como sendo do mesmo período em que Maybrick viveu, não oferece evidências irrefutáveis. Rabiscar em um objeto, especialmente muito tempo depois dos crimes, não constitui prova direta de envolvimento nos assassinatos. Teorias e debates sobre Jack, o Estripador. Jack, o Estripador, é um dos mistérios mais intrigantes da história criminal, e há diversas teorias sobre sua identidade, abrangendo suspeitos que vão desde médicos e nobres até estrangeiros e comerciantes. A inclusão de Maybrick entre os suspeitos levantou debates acirrados, dividindo historiadores e entusiastas. A teoria ganhou fama especialmente entre os que defendem que o Estripador era alguém que agia por ódio ou desilusão pessoal, desencadeando episódios de violência contra mulheres. Outros pesquisadores consideram Maybrick um suspeito improvável, devido à falta de provas físicas e à distância entre Liverpool e Londres, além da ausência de qualquer conexão direta com Whitechapel, onde os assassinatos ocorreram. A autenticidade do diário e do relógio ainda é motivo de discussão. Sem provas diretas, o envolvimento de James Maybrick como Jack, o Estripador, permanece no campo das hipóteses. Ele continua sendo um dos muitos nomes na lista de possíveis suspeitos, mas a verdade sobre o Estripador pode nunca ser totalmente revelada. Curtiu essa análise? Deixe um like, comente sua opinião e inscreva-se para mais mistérios históricos.